Oi pessoal, meu nome é Douglas, mais um vídeo sobre como mexer na calculadora FX991 Lax Classics. Não esquece de dar um like e se inscrever. Hoje eu vou ensinar para vocês como mexer no método de cordas ou falsa posição. Então, o meu professor passou exatamente isso aqui para mim fazer. Então, x ao quadrado mais seno de x menos 2, com precisão de 0,05. Então, o meu professor ele tinha passado o intervalo para mim entre 1 e 2, só que eu vou fazer essa questão mostrando para vocês sem saber aonde que cruza o eixo. Então eu primeiro colocaria a função na calculadora, x ao quadrado mais seno de x menos 2. Lembrando que como tem seno eu preciso colocar a calculadora no ângulo certo, nesse caso é radianos. Aí aqui quando modifica o valor de positivo para negativo ou o contrário significa que cruzou o eixo. Aqui então cruzou apenas uma vez. E aqui cruzou outra. Aqui entre 1 e 2. Como o intervalo que tinha sido passado para mim foi 1 e 2, eu vou colocar porque daí eu consigo conferir. Então, 1 e 2. Aí agora dessa vez eu coloco 1 dividido por 29. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso saber se a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, como agora eu tenho uma solução mais precisa, eu consigo ver que esses valores aqui estão sempre aumentando. Nenhuma vez ele está diminuindo e aumentando de novo. Isso significa que ele cruzou o eixo apenas uma vez no meio desse intervalo. Inclusive, olhando aqui, eu já tenho certeza absoluta que o número o número do zero mesmo, o número preciso, ele está entre esses dois valores aqui, que é o que eu coloquei aqui. Então aí eu volto para 8, que é a opção da calculadora, coloco 1 aqui. Aqui eu vou colocar a fórmula, então eu boto preencher fórmula. O A1 eu já expliquei em outro vídeo como é que é, ele significa essa coordenada aqui. Então eu tenho um vídeo em que eu explico exatamente como mexer nessa função na calculadora, função muito boa, principalmente para cálculo numérico. Inclusive no vídeo eu falo que se esquecer de botar o 1 aqui do lado utiliza a variável A, então tem que tomar cuidado. Aí aqui coloco o número. E aqui novamente a fórmula. Aqui daí ele me deu o valor. Então nesse aqui eu vou colocar essa fórmula aqui, que é a fórmula própria do método de cordas, né? Só que aplicado para a função tabela. Aqui deu erro matemático, por quê? Porque ele utiliza o D1 e o B1. Então, como o D1 e o B1 são iguais e está diminuindo um do outro, significa que vai dividir por zero. Para a calculadora, para toda vez que eu digitar, a calculadora vai ficar me enchendo o saco dizendo que tem erro, porque tem erro em várias linhas. Então, o que eu posso fazer para parar de dar erro? Eu coloco aqui preencher fórmula, preencho com um número, pode ser aleatório, não precisa ser igual aos de cima. E aqui eu boto até o A9. Aí a calculadora vai parar de me encher o saco porque vai dar diferente a base de zero. Então aqui no final eu coloco a última fórmula. Eu não preciso colocar no A10, eu posso colocar no A11. A fórmula vai ficar igual. Vou colocar para ficar bem visível.
Então aqui daí ele vai ao A11 até o A19. Eu aperto igual. Então o primeiro número aqui já deu resultado. Como esse número deu negativo, significa que eu vou ter que trocar um número em que dá negativo no resultado da fórmula. Então, como esse aqui é um número que dá negativo, eu vou ter que substituir sempre esse, e esse vai ficar igual, porque no método de cordas ele não atravessa a raiz. Então, aqui eu preencho fórmula, coloco 2 e o C, 9. Aí aqui eu vou precisar puxar esse valor do A11 para essa parte aqui em cima. Então aqui eu vou colocar a opção, preencher fórmula, aí eu coloco A11. Eu não preciso colocar o cifrão porque vai ficar, eu não quero que ele fique igual, eu quero que ele modifique. Vai até o A9, aperta igual. E aqui eu já tenho a questão toda solucionada. Na verdade eu coloquei errado. Eu coloquei errado, desculpa. Não é o A que eu tenho que utilizar. É o número do E, o valor do E. Então aqui ao invés de ser o A1 é o E1. Olhando em cima já percebi que estava errado. Então aqui é o E1, que vai até o A10. Aí agora vai dar certo. A10 não, A9. Se eu colocasse A10 também não ia fazer diferença, mas tudo bem. Então aqui eu vejo que ele já dá um número diferente. Pode ver que a tendência dele, ó, ele vai começar a ficar estável aqui na situação em 1,0615. Aí ele vai alterando bem pouca coisa. Cada vez ele vai alterando nas casas com um expoente cada vez menor. E aqui, como o meu professor colocou o erro 0,05, na segunda situação ele já deu certo. Aqui eu tenho um cálculo muito maior, só que eu não precisava utilizar tudo isso. Então, como na segunda vez ele já atendeu ao critério, o número que ele queria era esse aqui. A não ser que ele peça alguma outra coisa da calculadora, mas o resultado que normalmente é dado é esse aqui. Então é 1,0599. É 0,60 provavelmente, porque aqui a calculadora está usando precisão máxima, mas o professor de vocês provavelmente vai considerar que vocês estão utilizando 4 casas depois da vírgula. Espero que tenha matado a dúvida de vocês. Não esquece de dar um like, se inscrever, e também não esquece no cálculo da calculadora de botar o grau certo quando se tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, etc. Isso aí faz vocês errarem a questão inteira. Tudo bem então? Obrigado por assistir, valeu.